Oi, gurias, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso cantinho de maternidade, onde aqui a gente conversa sobre tudo, desde a parte de amamentação, puerpério, gestação. Então, vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre os piores mitos da amamentação. O que praticamente toda mulher que tá grávida, né, ou que recém pariu o bebê, é obrigada a escutar, que na maioria das vezes não fazem nenhum sentido, nem pra mãe, nem pro bebê, só que sempre tem alguém ali palpitando, né? Eu tive duas gestações, o meu primeiro filho, Gabriel, eu sonhei tanto em amamentar, mas eu não consegui. Então eu tenho duas experiências. Uma que foi totalmente fora do que eu esperava. Então, o meu segundo filho, Ricardo, eu já me preparei muito pra amamentação, estudei bastante. Hoje ele tá com 3 meses, né? Estudo mais ainda do que antes mesmo dele nascer. Então eu acho que eu tenho bastante conhecimento para passar a vocês quanto à amamentação e também experiência, né? Não só o que eu leio, mas o que eu vivi com eles também. E vamos lá pro vídeo, né? Sobre o assunto do vídeo, que é os piores palpites que a gente como mãe pode ouvir aí da parte de amamentação. Primeiro mito que praticamente toda mulher já escutou é que pra amamentar dói. O que acontece, né, referente à amamentação e dor? O início da amamentação, praticamente todas as mulheres, né, a maioria vai sentir dor ao amamentar. Por quê, né? Por que isso acontece? Porque a mulher, ela não sabe amamentar. O bebê, ele não tem a pega ainda correta, então ele vai puxar muito o mamilo, vai doer, vai machucar. Então, no começo da amamentação, é super normal doer, é super normal machucar. Então, abrir fissura, né, machucar o peito, a mulher às vezes tem muito leite em pedra. Então, até o bebê aprender a mamar, né, e a mãe aprender a amamentar, realmente é bem dolorido, né, machuca o peito. Só que não é regra. Tem mulheres que realmente não machucam, né? Que o bebê já nasce ali aprendendo a sugar e o peito já se acostuma muito rápido. Mas a maioria, sim, vai machucar o peito. Mas depois ali, né, de 15 dias, né, até um mês é normal essa confusão, né? Porque é um momento totalmente novo para a mãe e principalmente para o bebê, né, que recém nasceu. Então é super normal ter dor ali nos primeiros 15 dias, né? Até os dois ali aprenderem, né, o que é amamentar, o que é mamar. Então é normal. Segundo mito, né, segunda coisa que eu ouvi bastante na minha amamentação, que é o bebê só deve ficar 15 minutos em cada peito. Por favor, mães, não escutem esse tipo de comentário, né? Esse tipo de palpite. O bebê, quando ele nasce, como eu falei, né, antes ali no outro mito, o bebê ele não sabe mamar. Então, ele precisa aprender. Ele só vai aprender com o tempo. Principalmente ali no começo, ali no teu pós-parto, ali uma semana de parto, o teu leite, dependendo se foi cesárea, ele mal desceu. Então, o teu leite ele não vai descer fácil pro teu bebê ficar 15 minutos em cada peito. Ele precisa ficar ali no tempo necessário pro teu leite descer, para que tu possa ter certeza se ele mamou ou não. Às vezes o bebê nasceu de cesárea. Cesárea é mais demorado pro leite nascer. O meu leite no meu segundo filho, Ricardo, foi descer, né, bem ali no 6º dia. Uma semana demorou para nascer o peito. Então, quando eu escutei isso de que o bebê, ele tem que ficar 15 minutos em cada peito, na hora eu pensei, tá, mas como que ele vai ficar 15 minutos em cada peito se eu mal tenho leite, né? Então o teu corpo, quando ele recebe o estímulo, principalmente no começo da tua amamentação, ali uma semana pós-parto, o teu seio, né, o teu corpo, ele não vai reagir tão rápido ao estímulo da sucção. Então o teu bebê, ele precisa de o tempo certo que ele precisa para mamar. Vai depender ali da quantidade de leite e da certeza que tu vai ter se ele tá mamando ou não. Então a pior besteira é falar para uma mãe que recém pariu, que tá ali no pós-parto dela, que o bebê precisa ficar 15 minutos em cada seio. Não faz sentido, porque o primeiro que tu nem tem leite jorrando do teu seio. Tá difícil pro bebê sugar,
tá difícil pra ele, né? Pra ele ter o leitinho saindo ali. Então dá tempo pra ele, deixa ele no teu seio, depois deixa ele mais um pouco no outro, até tu como mãe ter certeza se ele mamou ou não. Outro mito que eu escutava bastante também é que amamentar faz os seios caírem, né? Fazem ficar murcho. Acho que é o medo que toda mulher que amamenta pensa, né? Eu tinha esse medo também, tenho até hoje também, né? Porque toda mulher tem isso na cabeça, de que vai amamentar e os seios vai ficar lá no joelho. Depende de cada mulher, depende do corpo de cada mulher, né? Depende da elasticidade da pele. Tem mulheres que o seio realmente vai ficar um pouquinho mais caidinho, mas tem mulheres que não. Uma amiga minha pariu, amamentou até os 2 anos e pouco, o peito dela não ficou caído. Claro que não ficou igual o que era antes, né? Só que não ficou caído. Não, tu olha pra ela, tu não diz que ela amamentou. Então vai depender de cada mulher, do tipo de corpo de cada mulher, né? Outro mito que eu já ouvi falar que pra mim não faz o mínimo de sentido isso é de que a mãe que amamenta o bebê, ela prejudica emocionalmente o filho dela, causando mais apego, a criança fica mais insegura depois ali de maiorzinha, né? E isso foi estudado e comprovado. Crianças que foram amamentadas, chegando ali na parte do desmame, 3 anos, né, 4 anos, quando ela começa a se desgrudar, né, se desvincular um pouco da mãe, ela é muito mais autoconfiante, ela é muito mais segura de si. E isso envolve não só a amamentação, né? Na criação do teu filho, a partir do momento que o teu filho, ele sabe que tu tá ali do lado dele, cuidando dele, dando apoio pra ele vai se sentir mais confiante. É isso que as pessoas confundem, né? Quando a mãe é muito grudada com o filho. Tem 2 tipos de apego, né? Tem aquele apego que a mãe, ela realmente não vai dar espaço pra criança, ela vai ser aquela mãe que a criança tá no parquinho, ela vai estar limpando a mão do filho, o filho vai cair, ele nem vai chorar, nem vai se importar que caiu, ela vai lá, vai juntar, ou ela vai ter medo do filho subir num escorregador, ela não vai dar o espaço pra ele se desenvolver. Isso realmente causa uma insegurança na criança, porque a mãe, ela não deixou a criança se virar sozinha, sabe? Uma coisa que eu levo pra minha vida, que eu faço, que eu sempre fiz com o meu filho, o meu marido, né, também faz com ele, é deixar ele se virar sozinho. Vamos supor, quando ele tá no parquinho, a gente deixa ele livre, né? Só que nós sempre estamos olhando pra ele caso algo dê errado. Então, o ato da mãe amamentar... Que foi, cara? Vem na mãezinha, meu amor. O que tu tá fazendo, biga? O que tu tá fazendo, biga? Então, o que tu tá fazendo, biga, cara? Ei, quer mamazinha, amor? Ai, meu Deus, que suor. Que suor que tu tá, cara. Então, a criança que é amamentada pela mãe, ela cresce com um vínculo emocional muito forte com a mãe. E isso acaba confundindo, né? Porque a pessoa vê um bebê ali de até 2 anos que é muito agarrado com a mãe. Tô aqui dando mamazinho pra ele e gravando vídeo. Quem é mãe sabe que a gente não tem horário pras coisas. Eu me programei pra gravar porque achei que ele ia estar dormindo, né? Na realidade ele tava dormindo, só que ele acordou no meio do vídeo. E é isso. Outro mito. O bebê, ele precisa mamar de 3 em 3 horas. Não precisa mamar de 3 em 3 horas. Principalmente quando é a amamentação exclusiva. O bebê, ele precisa mamar em livre demanda. Ele precisa se autorregular. E quanto mais o bebê mama, mais o bebê suga ali o seio da mãe, mais estimula a produção de leite. Então, principalmente recém-nascido, deve mamar em livre demanda. Isso vai ajudar a ele se autorregular e também a produção do leite, que vai, né, estimular mais ainda a mãe. Meu bebê, ele acorda várias vezes durante a noite. Isso é sinal de que ele tá com fome? E não é sinal de que ele tá com fome. O bebê, é normal ele acordar várias vezes durante a noite, principalmente ali quando recém-nascido. O meu teve dias, né, em alguns saltos de desenvolvimento dele, que o salto acaba confundindo muito as mães na parte da amamentação, porque o bebê, ele quer muito mais atenção. O bebê, ele passa por vários momentos diferentes em um salto de amamentação.
Então ele vai querer mais colo, ele vai mamar mais picado, ele vai, dependendo dos casos, né, na maioria dos casos, ele mama menos, só que mais vezes. E isso acaba confundindo, né, como fome. Então, o bebê acordar várias vezes durante a noite, às vezes é só por um conforto. O meu tinha dias que ele acordou até 3 vezes durante a noite, eu colocava ele no seio e ele nem mamava. Ele ficava uns 2 minutinhos ali, sentia que tava no seio, dava uma chupadinha, uma sugadinha, né, e dormia de volta. E não era fome que ele tinha, ele só queria um conforto do peito, porque o amamentar traz isso pro bebê. Ele não só mata a fome, não só alimenta o bebê, ele dá um conforto, um apego diferente para ele do que qualquer outra coisa. Então, é normal o bebê acordar várias vezes. Claro que tu vai ter que avaliar, né? Avaliar se ele tá fazendo xixi, se tá fazendo cocôzinho. Quando meu primeiro filho nasceu, eu passei por várias situações assim que me deram tanta experiência, né, tanto conhecimento para que eu pudesse agir diferente com meu segundo filho. E por último, o último mito que eu vou falar aqui, que é o bebê, ele sempre vai chorar quando tiver com fome. E não acreditem nisso, por favor. O teu bebê, ele pode estar com fome e ele não vai chorar, que foi o que aconteceu com o meu primeiro filho. Eu não tava conseguindo amamentar ele. Eu não tinha produção de leite, né, exata pra ele, e ele não tinha pega correta, ele ficava só no biquinho do seio. E ele não mamava, eu achava que ele mamava, só que ele não mamava. Até que chegou ali no 3º dia de vida dele, eu fui trocar ele, amamentar, e ele não acordou. Foi horrível, eu conto tudo isso no meu e-book, contém outro vídeo também, então se tu quer saber mais sobre isso, pesquisa aqui o meu outro vídeo que tu vai ter mais ideia do que eu passei com ele. Então, gurias, pensem que nem todo bebê ele chora de fome. O meu bebê ele nunca chorou de fome. Até que chegou o dia que eu precisei ir no pronto atendimento com ele, porque eu achei que estava acontecendo pior com ele. Reparem ao todo o teu filho. Repara se ele tá fazendo xixi, cocô. Repara o teu seio, como que tá, né, ali, se ele tá enchendo, se não, se ele tá esvaziando. Até o tamanhinho da barriguinha do teu bebê. Nota o tamanho da barriguinha dele. Eu sei que é uma coisa que parece ser idiota, mas faz muito sentido ali no dia a dia com ele. Tu vai ver que quando ele vai mamar... Opa! Que isso? Tu vai notar que quando ele vai mamar, né, quando ele tá com fome, a barriguinha dele tá mais vazia, tá uma barriguinha mais retinha. Depois do mamar, ele fica com uma barriga mais redondinha, mais estufada. Então são várias coisas que tu pode notar pra saber se o teu bebê tá mamando ou não. Opa! Tu notar a sensação que tu tem quando ele tá no teu peito, se tu tá sentindo a pega dele, né? Se tu tá sentindo uma pressão no teu peito, que sinal que ele tá realmente sugando. Xixi, cocô, ele tá fazendo normal. Até questão de gorfar. O bebê, quando ele mama, ele sempre, né, na maioria das vezes, ele sempre vai botar um pouquinho pra fora. Então, são vários detalhes que tu precisa notar no teu bebê, pra ter certeza ali se ele tá mamando ou não, né? Não fica refém de que se o teu bebê não chora é porque ele tá mamando, que não. Então, eu espero realmente que eu tenha te ajudado com essas dicas, tá? Principalmente a mãe que é de primeira viagem, que às vezes na correria, no cansaço, né, na falta de sono, né, falta de dormir, não repara em alguns detalhes do bebê dela, que é super normal, né, acontece com toda mulher, né, é normal acontecer isso. Então eu realmente espero que eu tenha te ajudado, tá? Se tu tá grávida, né, mãe de primeira viagem, tá passando por todas essas confusões, né, que é aí a gravidez, sem saber o que fazer, né, em como melhorar a tua amamentação, eu vou deixar aqui o link do meu e-book, que eu fiz assim com muito, muito amor. Acho que tirando os meus filhos, o maior projeto que eu já fiz, que mais me deixa feliz, né, o e-book que eu criei, baseado na minha experiência das minhas 2 gestações e também em tudo que eu tenho estudando, né, nos cursos aí que eu ando fazendo de amamentação. Vou colocar o link aqui também, espero que te ajude. E fica à vontade de me seguir no Instagram,
comentar aqui comigo, vou estar sempre disposta a tirar qualquer dúvida que tu tenha, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!